Sejamos realistas. A maioria das pessoas tem muito medo de dizer na sua cara que não gosta de você. Em vez disso, elas se escondem atrás de sorrisos falsos, elogios vazios e polidez forçada. Eu já passei por isso também, pensando que alguém era um amigo, apenas para descobrir que eles secretamente desejavam a minha queda. É brutal, mas aqui está a verdade. Se você não reconhecer os sinais, acabará desperdiçando seu tempo e energia com pessoas que, no fundo, não conseguem te entender. Então, vamos cortar a enrolação e falar sobre os sinais de que alguém não gosta de você, mas está escondendo. Você pode não gostar do que vai ouvir, mas é melhor encarar a verdade do que viver na negação. Todos nós conhecemos aquela pessoa que adora fazer piadas, especialmente quando a piada é sobre você. Eles vão pegar suas manias, seus erros, suas pequenas imperfeições e fazem isso com um sorriso, dizendo: "Estou apenas brincando com você." Parece inofensivo no início, mas sejamos honestos. Essas piadas são muitas vezes mais do que apenas brincadeiras. São ataques calculados, habilmente disfarçados de humor, destinados a minar sua autoestima pouco a pouco. Lembro-me de uma época em que eu era próximo de alguém que parecia sempre ter algo a dizer sobre mim. Como eu me vestia, a maneira como eu falava, até mesmo os projetos em que eu estava trabalhando. No começo, eu ria, pensando que era tudo uma brincadeira. Mas com o tempo, notei um padrão. As piadas eram sempre direcionadas às minhas fraquezas percebidas, nunca às minhas forças. Pessoas que consistentemente brincam sobre suas falhas não estão fazendo isso por afeto. Elas estão testando as águas para ver o quanto de desrespeito você vai aguentar. É uma forma sutil de manipulação, uma maneira de afirmar dominância enquanto o mantém em seu lugar. Elas estão dizendo em termos inequívocos que você está abaixo delas. Você merece estar perto de pessoas que o elevam, não aquelas que o derrubam apenas para conseguir uma risada barata. Amigos verdadeiros não precisam apontar suas falhas para se sentirem melhor consigo mesmos. Eles celebram suas forças e o ajudam a superar suas fraquezas sem fazer de você o alvo da piada. Permitir que outros o desrespeitem, mesmo que seja de brincadeira, é uma ladeira escorregadia. Começa com pequenos comentários, mas com o tempo, essas piadas podem te desgastar, fazendo você questionar seu valor. E quanto mais você permite, mais eles vão empurrar, até que você se veja duvidando de si mesmo, tudo porque não queria parecer muito sensível. Da próxima vez que alguém fizer uma piada às suas custas, não apenas ria. Pergunte a si mesmo: isso é realmente engraçado ou há algo mais acontecendo aqui? E se a resposta for a última, não tenha medo de confrontá-los. Pode ser desconfortável, pode até acabar com a amizade, mas seu autorrespeito vale muito mais do que o senso de humor equivocado de alguém. Todos nós já passamos por isso. Alguém te elogia, mas em vez de se sentir bem, você fica com um gosto amargo, como se tivesse acabado de ser esbofeteado com uma luva de veludo. É o tipo de elogio que te faz parar e pensar: espere, isso foi um elogio ou um insulto? E aqui está a dura realidade. Muitas vezes é um pouco dos dois. Esses elogios disfarçados são uma maneira sutil, quase sorrateira, de as pessoas te minarem enquanto fingem ser gentis. Lembro-me de uma época em que eu estava trabalhando em um grande projeto, do qual eu estava incrivelmente orgulhoso. Depois de dedicar inúmeras horas de trabalho duro, finalmente o compartilhei com um grupo de colegas. Um deles, alguém que eu pensava ser um apoiador, disse com um sorriso: "Uau, isso é realmente muito bom para alguém como você." Eu fiquei ali, atordoado. Na superfície, parecia um elogio, mas aquelas últimas palavras, "para alguém como você", me atingiram como um raio. Esses chamados elogios são carregados de uma agenda oculta. Eles não são feitos para te elevar, são projetados para te manter em seu lugar. É um jogo de poder, uma forma de a pessoa que elogia afirmar sua superioridade enquanto te faz duvidar de suas próprias habilidades. Eles estão dizendo: "Eu vejo você tentando, mas você nunca será tão bom quanto eu." É tóxico, mas é embalado de uma forma tão bonita que você quase não percebe o veneno por dentro. Você não precisa aceitar essa hostilidade disfarçada. Você tem o poder de rejeitá-la, de vê-la pelo que realmente é.
um reflexo das inseguranças deles, não uma medida do seu valor. Quando alguém diz, você é mais inteligente do que parece, ou isso é bom, considerando que você é novo nisso, você não precisa engolir. Denuncie, mesmo que isso torne as coisas estranhas, porque se você não o fizer, estará permitindo que eles ditem como você se vê, e esse é um poder que você nunca deve entregar a ninguém. Sua autoestima não está em discussão. Elogios devem te levantar, não te derrubar. Se as palavras de alguém te deixam questionando a si mesmo, é hora de questionar as intenções deles. A vida é muito curta para desperdiçar com pessoas que não conseguem celebrar genuinamente seus sucessos. São as pequenas coisas que mais doem, como perceber que seus chamados amigos acidentalmente esqueceram de te convidar para aquele jantar, aquela festa ou aquela viagem de fim de semana. Eles vão jurar que foi um descuido, que foi algo de última hora, ou pior, vão presumir que você estava ocupado de qualquer maneira. Mas sejamos realistas, isso não são acidentes. Isso é exclusão social em sua forma mais sorrateira, e é um sinal claro de que você não é tão valorizado quanto pensa. Eu já estive no lado receptor disso muitas vezes. Lembro-me de verificar meu telefone em um fim de semana e ver fotos de um grupo de amigos se divertindo em um evento que eu adoraria ter participado. O detalhe: ninguém me mencionou isso antes. Quando eu casualmente toquei no assunto mais tarde, eles estavam cheios de desculpas. Ah, pensamos que você estava ocupado, ou foi um plano de última hora. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Se eles quisessem que eu estivesse lá, teriam certeza de que eu soubesse. Esse tipo de exclusão não é apenas falta de consideração, é deliberado. É uma forma de enviar uma mensagem sem dizer uma palavra. Eles não querem você lá, mas não têm coragem de dizer na sua cara. Em vez disso, esperam que você simplesmente desapareça do grupo silenciosamente sem causar uma cena. É passivo-agressivo e covarde, mas também é incrivelmente comum. Se você continuar aceitando essas desculpas, estará dando a eles permissão para continuar te excluindo. Você está permitindo que eles decidam seu lugar na vida deles, em vez de assumir o controle de sua própria narrativa. Se as pessoas te querem em suas vidas, elas farão o esforço para te incluir, não importa o quão de última hora seja o plano. E se não o fizerem, então é hora de repensar o valor desses relacionamentos. Você merece estar perto de pessoas que não o fazem sentir que está constantemente correndo atrás da aprovação ou atenção delas. Amigos verdadeiros não esquecem de te convidar. Eles garantem que você esteja lá porque realmente desfrutam da sua companhia. É melhor saber onde você realmente está do que ficar se perguntando por que foi deixado de fora novamente. E lembre-se, você não é uma opção de backup. Você é uma prioridade. Cerque-se de pessoas que o tratam como tal. Todos nós já ouvimos isso antes. Estou tão ocupado ultimamente, desculpe, não posso sair. É a desculpa perfeita, afinal, quem não está ocupado? Mas o que acontece quando você começa a notar um padrão? Eles estão sempre disponíveis para os outros, postando fotos de seus passeios, encontrando amigos em comum. Mas quando se trata de você, de repente eles estão sobrecarregados. Aqui está a dura verdade. Eles não estão muito ocupados. Eles estão apenas muito ocupados para você. Lembro-me de entrar em contato com um amigo com quem eu costumava ser próximo, tentando marcar um tempo para nos encontrarmos. Toda vez que eu sugeria algo, eles tinham uma desculpa. Estou trabalhando até tarde. Tenho muita coisa para fazer. Talvez na próxima semana. Enquanto isso, eu os via saindo com outras pessoas, se divertindo, de alguma forma sempre encontrando tempo para todos, exceto para mim. Demorou mais do que eu gostaria de admitir para ver o padrão. A mensagem que eles estavam enviando era alta e clara. Eu não era mais uma prioridade na vida deles. Fomos condicionados a aceitar ocupado como uma razão válida para sermos deixados de lado. Mas, sejamos honestos, as pessoas arranjam tempo para o que e para quem elas se importam. Se eles estão constantemente ocupados quando se trata de você, não é sobre a agenda deles, é sobre as prioridades deles. E essa é uma pílula difícil de engolir, porque te força a confrontar a realidade de que você pode não ser tão importante para eles quanto eles são para você.
É mais fácil para eles culpar a agenda do que admitir que estão escolhendo não te incluir na vida deles. É uma forma passivo-agressiva de te manter à distância sem ter que lidar com o confronto que viria ao te dizer a verdade. Seu tempo é precioso, assim como sua energia. Não o desperdice com pessoas que não se importam em arranjar tempo para você. Se alguém está constantemente muito ocupado para você, é hora de reavaliar o relacionamento. Você merece estar perto de pessoas que estão animadas para te ver, que se esforçam para te incluir em suas vidas, não apenas quando é conveniente para elas, mas porque realmente desfrutam da sua companhia. Às vezes nos apegamos a pessoas por hábito, nostalgia ou medo de ficar sozinhos, mesmo quando elas claramente seguiram em frente. Mas a força em deixar ir, em reconhecer que você merece mais do que o tempo que sobra de alguém. Vamos falar sobre o elefante na sala, o contato físico, ou melhor, a falta dele. Não estamos falando apenas de relacionamentos românticos aqui. O contato físico é uma interação humana básica, uma forma de conectar e construir confiança. Então, o que significa quando alguém se esforça para evitar até mesmo o toque mais casual? A resposta não é bonita. Eles estão enviando um sinal claro de que estão desconfortáveis perto de você, e é hora de prestar atenção. Certa vez, tive um colega que parecia recuar toda vez que eu estendia a mão para um aperto de mão ou um tapinha amigável nas costas. No início, pensei que estava imaginando coisas, mas depois notei que não era apenas comigo. Eles eram calorosos e táteis com todos os outros. Mas quando se tratava de mim, era como se eu tivesse a peste. Não demorou muito para eu perceber que a aversão deles ao contato físico era mais do que apenas uma peculiaridade. Era um esforço deliberado para me manter à distância. O contato físico é uma parte natural da interação humana, e quando alguém o evita consistentemente, está comunicando uma falta de conforto ou conexão. Claro, algumas pessoas simplesmente não são de toque, e tudo bem. Mas quando é seletivo, quando eles abraçam os outros, mas ficam tensos perto de você, é um sinal de alerta de que algo está errado. Eles podem não desgostar de você o suficiente para dizer abertamente, mas a linguagem corporal deles está dizendo tudo. O contato físico é uma parte fundamental da conexão humana. É como mostramos confiança, calor e empatia. Quando alguém o evita com você, não está apenas evitando o toque, está evitando a proximidade, a intimidade e a vulnerabilidade. Eles estão te mantendo à distância, literal e figurativamente. E isso é uma indicação clara de que há um problema subjacente no relacionamento. Não ignore os sinais quando alguém evita o contato físico com você. É mais do que apenas uma preferência. É uma declaração sobre o nível de conforto e conexão deles com você. Se você notar esse padrão, não tenha medo de abordá-lo. Pode levar a uma compreensão mais profunda ou pode revelar que o relacionamento não é tão sólido quanto você pensava. De qualquer forma, é melhor confrontar a verdade do que viver na negação. Você merece relacionamentos onde o contato físico não é algo a ser evitado, mas algo que acontece naturalmente e confortavelmente. Se alguém os evita consistentemente, é um sinal de que algo não está certo. Não tenha medo de fazer as perguntas difíceis e, se necessário, tomar as decisões difíceis. Sejamos realistas. Nada revela a verdadeira natureza de um relacionamento como uma crise. Quando as coisas ficam difíceis, você descobre quem são seus verdadeiros amigos. Então, o que isso diz sobre alguém quando eles desaparecem no momento em que você mais precisa? Não é apenas um sinal de inconstância. É um aviso de neon de que eles não estão tão investidos em você quanto você pensava. E sejamos francos, quando alguém faz um número de desaparecimento durante suas horas mais sombrias, não é apenas doloroso, é uma traição. Não é apenas um sinal de inconstância, é um aviso de neon de que eles não estão tão investidos em você quanto você pensava. E sejamos francos, quando alguém faz um número de desaparecimento durante suas horas mais sombrias, não é apenas doloroso, é uma traição. Mas adivinha? Silêncio. As pessoas que eu pensei que estariam lá para mim, de repente, tinham todas as desculpas do mundo. Estou tão sobrecarregado no trabalho. Desculpe, estou muito ocupado agora.
Vou te procurar mais tarde. Alerta de spoiler: eles nunca o fizeram. As pessoas adoram falar sobre como estarão sempre lá para você, mas quando a coisa aperta, muitos deles só estão por perto para os bons momentos. Eles vão festejar com você, rir com você e aproveitar os pontos altos da sua vida. Mas no minuto em que as coisas ficam sérias, eles não são encontrados em lugar nenhum. As pessoas adoram falar sobre como estarão sempre lá para você, mas quando a coisa aperta, muitos deles só estão por perto para os bons momentos. Eles vão festejar com você, rir com você e aproveitar os pontos altos da sua vida. Mas no minuto em que as coisas ficam sérias, eles não são encontrados em lugar nenhum. O verdadeiro apoio não é sobre conveniência. É sobre estar lá quando é difícil, quando é desconfortável e quando é a última coisa que você quer fazer. As pessoas que desaparecem quando você mais precisa não estão apenas sendo desconsideradas. Elas estão te mostrando exatamente onde você está na vida delas. Elas estão dizendo sem palavras: seus problemas não valem meu tempo. O apoio é a base de qualquer relacionamento significativo. É fácil estar por perto quando tudo está indo bem, mas o verdadeiro teste de um relacionamento é como as pessoas respondem quando as coisas desmoronam. Se alguém desaparece no momento em que você precisa, eles não estão apenas falhando com você. Eles estão te mostrando que nunca estiveram realmente lá em primeiro lugar. Use isso como um filtro para separar as pessoas que não merecem um lugar em sua vida. Aqueles que ficam por perto, que verificam, que aparecem mesmo quando é inconveniente, essas são as pessoas que realmente importam, e esses são os relacionamentos que você deve nutrir e valorizar. A vida é muito curta para investir em amigos inconstantes. Cerque-se de pessoas que o apoiarão na tempestade, não apenas se aquecerão ao sol. Porque quando você encontra aqueles indivíduos raros que ficam por perto quando as coisas estão ruins, você encontrou algo que vale a pena manter. E quanto àqueles que desaparecem, deixe-os ir. Eles já mostraram suas verdadeiras cores. A fofoca é o veneno social que se espalha mais rápido que um incêndio e pode destruir relacionamentos em um instante. O problema da fofoca é que ela nunca é tão inocente quanto as pessoas fazem parecer. Quando alguém que você considera um amigo fala pelas suas costas, não está apenas compartilhando uma história inofensiva, está sabotando ativamente sua confiança, sua reputação e seu relacionamento. E sejamos realistas, quando eles fofocam sobre você, é um sinal claro de que eles não te respeitam, não importa o quão amigáveis hajam na sua frente. Já fui alvo de fofocas antes, e deixe-me dizer, é uma das experiências mais angustiantes. Houve uma época em que confiei em alguém que pensei ser um amigo próximo sobre um problema pessoal. Eu precisava desabafar, descarregar um pouco do peso que estava carregando, e confiei nessa pessoa para manter isso entre nós. Mas em poucos dias, detalhes daquela conversa começaram a circular, distorcidos e exagerados. Foi como um jogo de telefone sem fio, exceto que a mensagem não estava apenas se perdendo, estava sendo usada como arma contra mim. A pessoa em quem confiei transformou minha vulnerabilidade em entretenimento para os outros. Pessoas que fofocam sobre você não estão apenas desabafando ou compartilhando preocupações. Elas estão jogando um jogo de poder. A fofoca é uma forma de se elevarem enquanto te rebaixam, tudo sem ter que te confrontar diretamente. É covarde, é manipulador e é tóxico. Eles não estão apenas prejudicando sua reputação, estão prejudicando a própria base de confiança em que qualquer relacionamento real é construído. E sejamos claros, pessoas que fofocam sobre os outros para você, fofocarão sobre você para os outros. É um padrão, não um evento único. Já vi isso acontecer muitas vezes. Alguém que adora espalhar a fofoca sobre todo mundo, de repente fica quieto quando está perto de você. Adivinhe? Provavelmente estão espalhando sua fofoca quando você não está por perto. É uma traição do pior tipo, porque é feita nas sombras, sem te dar a chance de se defender ou mesmo saber o que está sendo dito. Reconhecer esses sinais pode ser doloroso, mas é um passo essencial para proteger sua paz de espírito e sua autoestima. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Você não pode controlar o que os outros pensam ou dizem, mas pode controlar como você reage e quem você escolhe ter em sua vida.
Cerque-se de pessoas que o respeitam, o apoiam e celebram quem você é, sem segundas intenções. Sua dignidade e seu bem-estar valem mais do que qualquer relacionamento falso.